de telejornal local, depois um repórter especial, e aí se tornou um jornalista esportivo, por 14 anos trabalhou com esporte. Como é que ele se tornou um jornalista identificado com política? Não foi pensado, não foi planejado. Quando terminou esse hexatlon, eu fui para esse período na Alemanha, fiquei lá escondidinho dos turcos, né, me protegendo. Eu voltei para o Brasil, eu comecei a negociar com a Band um novo projeto, né? E aí surgiu o programa que eu tinha lá, o Aqui na Band, que era dirigido pelo Vildomar Batista, que era um cara que trabalhou na Record há muito tempo, foi diretor artístico da Record, um cara com quem eu me entendia assim de cara, né? E o programa era uma revista eletrônica, era para ser uma revista eletrônica. Éramos Silvia Popovic e eu. Então era um programa que tinha colunista de moda, colunista de saúde, colunista de celebridade, de imagem e estilo, tinha um quadro de culinária, era uma revista eletrônica. E esse jornal, como a gente vinha de um telejornal, né, a gente recebia de um telejornal, a gente fazia sempre um bloco de notícias na abertura do jornal, Silvio e eu, na bancada. E o Vildomar nos incentivou desde o início a comentar algumas notícias. Então, quando havia algum assunto polêmico que merecia algum comentário, algum debate, a gente era liberado para comentar. E foi o que passou a viralizar e a puxar a audiência para o programa. Então, houve vários caras. Primeiro, acho que o da Greta Thunberg, né, que não foi nem dentro do nosso programa. A Marina Machado, que era apresentadora do telejornal anterior, ela sempre que a gente fazia a chamada dentro do programa dela, porque a gente entrava em seguida, ela repercutia a última reportagem que ela tinha exibido no jornal dela. E nesse dia, por falta de sorte, foi o discurso da Greta Thunberg na ONU. E eu não engulo a Greta Thunberg de maneira nenhuma, né? Pô, você não gosta de uma criança dizendo pro mundo como ele deve agir? Uma grande climatologista, né? Cheia de frases de efeitos, Eu acho que frases alarmistas, é muita discurso ingenuidade alarmista. você achar que a Greta é a Greta. Tipo, que essa menina se representa. Ela tem uma construção política gigantesca por trás dela. Ela tem uma tutora ali, a Luisa Power, né, que é uma alemã, que é ligada ao George Soros, tem um monte de conversa. Ela é um produto político, né? Total. Ela é uma cara, que é a cara da juventude, falando os discursos políticos que tem uma galera que compra pro caralho. Que... É a cara do globalismo, né? É a galera que quer, né, a Agenda 2030 da ONU, a galera que quer o governo, né, global, né, que quer a concentração de poder na ONU, na OMS, quer terminar com as soberanias nacionais. Mas eu sei que a Marina me passou assim, olha como eles enviam lá a reportagem do discurso da Greta. Eu estou emocionada, eu estou aqui palpitando, porque essa menina, que coisa linda. E aí eu pensei, eu não sou de falar a palavra, mas eu pensei, fudeu. Vou ter que falar uma parada que não vai gostar. Eu falei, caramba, o que eu vou falar? Aí ela terminou, eu falei, Marina, eu não compro essa menina. Eu lembro desse vídeo, eu lembro quando viralizou. Frases de efeito, né? Discurso alarmista. O mundo não vai acabar em 2030, como ela está dizendo. Ela não é climatologista. Aí fiz lá, bom. O outro foi, aí começou a haver várias discussões minhas com a Silvia, assim. Eu, uma posição mais conservadora, mais liberal. Lembro de um caso de uma mulher que era um assalto no Morumbi, aqui em São Paulo. E a mulher no carro, o menino desarmado, quebrou o vidro e feriu a mulher, arrancou o cordão. Aí voltou para mim, eu falei, bom, nessa hora eu só consigo pensar no seguinte, se essa mulher tem porte de arma, se ela está com a arma ao lado, ela pega a arma e pum, acabou. Aí a Silvia rebateu, e aí as coisas foram. Então, não foi pensado. Esse jornalista político que eu me tornei não foi planejado em momento nenhum. E aí veio o coronavírus. Então a nossa equipe do Aqui na Band ela foi muito reduzida, porque todo mundo teve que reduzir custos. A gente perdeu quase todos os colunistas. O de celebridade, o de medicina, todo mundo foi embora, praticamente, né? A Silvia Popovic foi embora, né? Por contenção de despesa. E aí, Vildomar e eu pensamos, meu Deus, não temos mais capacidade de produção, de BT, de quadros. Como é que a gente vai fazer? Eu falei, cara, do jeito que o mundo está, como a gente tem muito retorno dos debates políticos que a gente fazia, eu acho que a gente tem que se tornar um programa de debate político. Vamos fazer um debate. Aí propus primeiro, vamos fazer um debate aqui de pegar um especialista a favor do lockdown, outro contrário ao lockdown. Foi o Dr. Anthony Wong que participou do primeiro, era o contrário, né, o lockdown. E a gente começou a galgar assim, na audiência a ponto de bater 3 pontos, o que era absurdo para a Band nesse horário. É muito, 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 muito.
Então, a minha carreira como jornalista político surgiu muito por acaso. Entendi. Foi, sei lá... Eu sempre gostei de política, mas eu não pensava em trabalhar com isso, né? Isso tem o quê? Uns 2 anos? Foi 2019, 2019 para 2020. E o que, Se estabeleceu mais em 2020. e o que culminou você pra sair da Band nesse momento? Porque tava indo bem o programa, não é? O que aconteceu na Band? Na Band, bom, basicamente são dois problemas. O Aqui na Band, como disse, era para ser uma revista eletrônica. Então, ela era ligada, o programa era ligado ao entretenimento, à produção, não era ligado ao jornalismo. A partir do momento que a gente começa a ter uma pegada mais jornalística, a partir do momento que a gente começou a entrar na seara do jornalismo, isso incomodou o Johnny, né? Incomodou a direção da Band, porque o que eles queriam era uma revista eletrônica, não era um fórum político. E incomodou também um pouco o jornalismo da Band. Por quê? Houve 2 problemas básicos. A gente fez um programa, não foi ideia minha, antes que digam que foi, não foi ideia minha, sobre a tentativa de assassinato do Bolsonaro, que ele sofreu do candidato ainda em Juiz de Fora. E levamos várias pessoas, procuradora da República, um cara do Ministério, Polícia Federal, advogado do Bolsonaro, e fizemos lá um debate sobre a tentativa de assassinato. E alguém, nem sei quem foi, botou no caractere, né, não passou por mim, que eu estava dentro do estúdio, quem mandou matar Bolsonaro. Né, era o tema. Não era o tema. A ideia era discutir, vamos discutir se o Adélio era louco realmente, se ele agiu sozinho, se havia um plano de assassinato. Então a ideia era essa. E esse foi o primeiro problema. O jornalismo achou que aquilo, para o jornalismo da Band, meio que atingia a imparcialidade, a independência. Entendeu? E aí o segundo, A Gota d'Água, que foi o último programa que a gente fez, foi um programa, aí foi ideia minha. Eu falei, todo mundo falando de conservadorismo, mas pouca gente sabe o que é conservadorismo. Todo mundo acha que o conservador, muita gente acha que o conservador é um moralista, o que não é verdade, que o conservador quer conservar tudo, inclusive que não funciona, o que também não é verdade. Eu falei, vamos fazer um programa sobre conservadorismo. Aí o Vilomar, legal, beleza. E aí escolhi os entrevistados. O Flávio Morgenstern, né, do Terça Livre, que é um amigo que mantém contato sempre, e o Alan dos Santos, do Flávio Morgenstern do Senso em Comum e o Alan dos Santos do Terça Livre. Levei os dois ao programa presencialmente, fizemos um belo debate sobre conservadorismo. Mas o Alan dos Santos, né, esses inquéritos loucos do STF, ilegais e inconstitucionais, ele está lá, investigado nessas porcarias. E, de novo, aí o jornalismo, levaram um cara que é, né, investigado pelo STF, essa coisa suprema, maravilhosa, todo poderosa. Bom, Supremo eles são mesmo. São o Silvio sempre fala, né, que metade dos juízes do STF acha que é Deus, né, e a outra metade tem certeza, né? E aí foi assim, terminou o programa, beleza, fui tocar meus outros compromissos, fui embora. Quando chegou a noite, o Vildomar me liga. Eu falei, foi o último programa que a gente fez. Amanhã o programa vai em reprise e estamos fora do ar. Acabou.